Dando continuidade, então, à disciplina de Grandes Culturas 2, hoje na nossa aula de número 16, nós vamos falar como tema principal as principais plantas daninhas do girassol e alguns cuidados que nós temos que ter para que não deixar que essas plantas elas possam vir a interferir no sistema de cultivo do girassol. Nós vimos no decorrer das aulas sobre a importância, característica do girassol, sobre o seu processo de heliotropismo, sobre a questão dos seus usos, tanto para alimentação humana como alimentação animal. Vimos sobre algumas descrições do sistema radicular, o modo que ele explora o volume de terra, de solo, a sua maior resistência à seca, a sua utilização no processo de rotação de cultura, por quais são esses benefícios. Falamos também sobre a questão do seu caule, de uma forma específica, dependendo da cultivar que nós assumimos. A importância também das folhas, a questão da inflorescência, desse processo de nós termos flores tubulosas, que são essas flores aqui que onde vão formar-se os aquênios, que vão dar origem, vão se fecundar e dar origem, então aqui aos frutos, possivelmente a semente, os aquênios, girassol, e as folhas ligulares que são inférteis, que nós chamamos aqui então de pétalas, que são, lembrando que o girassol é uma inflorescência, não uma flor completa. E falamos sobre o fruto e sobre o sistema de desenvolvimento, desde a emergência até mesmo o processo de maturidade fisiológica da cultura do girassol, passando pela sua necessidade também de clima e temperatura, precipitação. Tudo isso nós vimos para chegar neste momento da interferência das plantas daninhas. Por quê? Se nós podemos cuidar de tudo, mas se nós dermos brecha para alguns fatores, nós vamos ter interferência e vamos ter problemas com algumas situações. E uma delas são plantas daninhas. Para a gente pedir recordar o que seriam consideradas plantas daninhas. Como eu tenho uma lavoura, por exemplo, a lavoura de girassol, eu tenho uma área e eu estou plantando de girassol. O que eu desejo colher nessa área? O que eu desejo ter nessa área durante todo o sistema de cultivo? Girassol. Porém, de um modo espontâneo, neste local, em um momento indesejado, no momento que eu quero ter girassol, pode ser que surjam outras plantas que não são do meu interesse e que de algum modo elas venham a interferir negativamente nessa atividade, dando algum tipo de prejuízo. Isso nós chamamos então de plantas daninhas. É aquilo que nós não queremos ter na nossa área, naquele determinado momento. E aí, o que acontece? Quando nós temos a insistência dessas plantas daninhas, como nós podemos conferir aqui nessa figura, se você for dar uma olhada, entre meio aqui, o espaçamento de uma linha de cultura para outra linha, nós temos uma grande variedade de plantas ali, que são plantas daninhas. E o que pode acontecer? Essas plantas elas podem provocar perdas de até 70% na condição do girassol. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais informações sobre isso. Mas por quê? Essas plantas indesejadas naquele momento, naquele local, elas podem interferir gerando uma menor produção de grãos, devido a uma competição que ela vai ter com a cultura. Observa aqui que ela está no mesmo espaço de desenvolvimento da cultura, olhando por essa figura, nas entrelinhas, e vai estar competindo ali pelo quê? Pelo adubo que foi colocado no solo, vai estar competindo pela água, vai estar competindo por luz, que pode ser captada pela planta, o próprio espaço que está sendo ocupado e os nutrientes que são ali destinados à planta de girassol. E também até mesmo por substâncias alelopáticas. O que são essas substâncias? São substâncias que são emitidas pelas próprias plantas, ou alguma daninhas, ou por agentes que estão instaladas nelas, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, nesse caso desfavoráveis, e vão ocasionar danos que, de alguma maneira, vão depreciar a qualidade desse produto, tornando esse produto de baixa qualidade, e também reduzindo o preço do produto colhido, pelo fato de estar ali diretamente ligado. Outro fator é que essas plantas daninhas presentes nessa área, elas podem ser hospedeiras de doenças ou até mesmo de pragas que podem vir a interferir e prejudicam tanto as práticas culturais que vão ser realizadas como a colheita
diminuindo a eficiência de operação devido à dificuldade de ter esse controle dessas plantas. E é necessário que a gente então tenha devida importância devido aqui o controle que deve ser realizado, principalmente nos 30 primeiros dias do girassol, porque as culturas elas podem conviver com a planta daninha durante um determinado período de tempo. Depois elas não conseguem mais sobreviver a este período, a interferência dessas plantas daninhas. E as plantas daninhas vão causar então essas interferências, reduzindo a produtividade e reduzindo a qualidade do produto em si. Quais que são então algumas das interferências dessas plantas no girassol? Primeiro, tendo plantas cloróticas. O que são cloróticas? Plantas mais amareladas, devido aí à competição tanto por nutriente, nitrogênio ou até mesmo por questão da luz solar, da água, vai fazer com que essas plantas elas tenham uma alteração na sua clorofila e possivelmente se tornem mais cloróticas, mais amareladas, e plantas que são mais baixas, plantas de menor porte. Consequentemente, se eu tenho ali a presença dessa planta competindo por nutrientes, eu vou ter redução do porte, do tamanho das folhas, do limbo foliar do girassol. E, consequentemente, sabendo que o limbo foliar ele é de grande importância para a captura da energia solar e transformação em energia química fotossintética para a alimentação desse produto, do girassol, eu vou ter, então, um menor número de grãos por capítulo, que é um grande componente de rendimento. O que seria isso? Relacionado ao quanto que eu vou poder colher lá no final. Então, ele é um componente de rendimento mais afetado por isso e, consequentemente, então eu tenho uma redução na minha produtividade.